Então, bora começar. Seguinte, hoje nesse vídeo aqui eu vou falar pra você como que eu consegui emagrecer 20 quilos sem ser o grande muso fitness da internet, sem ser um grande especialista, mas eu tive que aprender algumas coisas e eu quero transmitir essas coisas pra você, para que se torne mais fácil o seu processo de emagrecimento. E qual que é a vantagem de você assistir esse meu vídeo do que você assistir de outra pessoa? O fato justamente de eu não ser um grande especialista, porque essas pessoas geralmente elas vivem de academia, elas já têm uma coisa assim nelas que é difícil para nós réis mortais conseguir seguir naquela mesma intensidade. Então esse vídeo aqui é para você que é uma pessoa normal, de repente muito mais parecida comigo do que com qualquer outro desses grandes figurões aí que você vê pela internet falando sobre fitness, emagrecimento, etc. Bom, vamos lá então. Gente, eu só para contar rapidamente, eu fui uma pessoa que foi meio que falso magro a vida toda, com uns 20 e poucos anos eu consegui ali ter um shapinho legal, porque eu fiz uns 4 anos de musculação seguido, mas daí larguei. Segurei um shape mais ou menos até uns bons anos posterior ao ter parado de treinar. E aí, de repente, na pandemia, comecei a beber pra caraca e, realmente perdi a mão, ganhei 20 quilos, assim, do nada, tive um burnout, foi uma situação, mas eu ganhei muito peso, assim, e eu lembro que foi horrível, assim, pra mim. Porque eu tinha um espelho grande na minha casa, eu não gostava de olhar, assim, eu evitava olhar para mim mesmo, né? Muitas vezes eu tava, tipo, num rolê, assim, queria tirar uma foto com alguém, tava afim de registrar ali aquele momento, daí tirava a foto com a pessoa, ia ver a foto, daí eu lembrava, falava, nossa, é verdade, agora eu tenho essa cabeça gigante e eu sou desse jeito, né? Então, assim, era bem triste mesmo para mim ser gordo e, ao mesmo tempo, eu olhava para mim, tipo, porra, quem que eu quero ser? E eu via que eu tava muito distante. E isso era muito triste, assim, para mim, de falar, nossa, olha o que eu tô na minha vida, né? O que eu idealizo que seria uma versão melhor de mim e como que é a minha versão real. Era algo tão discrepante que me fazia realmente me sentir mal. E nessas eu fiquei alguns anos me sentindo mal com isso, mas sem conseguir, de fato, ter força, né? Porque eu tava passando por um momento também profissionalmente super difícil e tava ali, assim, com várias coisas na minha vida acontecendo. E de alguma forma, cara, você vai deixando um pouco para depois, você fala, ah, não, já já eu vejo isso, já já eu vejo isso. Até que aconteceu uma coisa que meio que me marcou muito, que foi a morte da minha avó. E aí, quando ela faleceu, eu tive muito forte aquela sensação de tipo assim, não dá para ficar deixando as coisas para depois. Então, se eu quero ser essa versão bacana essa versão que eu quero ser, né? Eu preciso começar isso o quanto antes. Eu devia ter começado no passado, mas isso não significa que eu não possa começar agora. É que nem, por exemplo, no YouTube aqui. Eu comecei agora e eu deveria ter começado há muitos anos atrás. Mas não é por isso que eu não vá começar, né? E muitas vezes a gente larga as coisas por causa disso, porque a gente sabe que se a gente tivesse dedicado no passado ia ser melhor, e aí nisso a gente fica nessa idealização do que já foi e acaba não colocando em prática mesmo algumas atitudes, alguns hábitos que podem transformar a nossa vida. E, na verdade, eu acho que não tem nada mais importante do que a gente cuidar da saúde e ter uma vida longa, né? Uma maneira da gente, de alguma forma, retribuir essa dádiva aí que Deus deu pra gente. Então, já filosofamos bastante, agora vamos continuar. Eu vou falar aqui de 4 itens que são importantes você olhar na sua vida e que você, se você tomar algumas atitudes em relação a eles, você vai conseguir, com certeza, não só emagrecer, mas, na verdade, ter uma saúde muito melhor. O primeiro deles é em relação à bebida, né? O meu primeiro passo nesse processo todo foi parar de beber. Eu demorei quase um ano para conseguir parar de beber. Foi bem difícil para mim, porque eu gostava bastante. Mas hoje, assim, eu não me vejo mais bebendo, eu não sinto mais vontade. Eu falo, para que serve, sabe? Porque no final das contas é isso. É uma coisa que faz você perder seu ânimo no dia seguinte pra caramba. Eu também, muitas vezes eu bebia, me dava sono na hora que eu tava bebendo. Vira e mexe, ficava inseguro de ter me passado, de ter ficado muito louco e ter falado alguma merda, alguma coisa assim. E é uma coisa super calórica e que não mata fome nenhuma. Você, pelo contrário, quando você está bebendo, você quer que se foda sua dieta, você não está se importando mais, né? A sua versão de você bêbado, se a versão sóbria sabe que o amendoim é super calórico. Não, você toma cerveja e come amendoim. Então, o primeiro item que você precisa trazer para tua consciência é que a bebida realmente é uma coisa que atrapalha muito no processo de emagrecimento em vários sentidos. Você dorme pior, quando você dorme pior, você se torna mais impulsivo. Quando você está bêbado, você fica mais impulsivo. Além disso, você fica indisposto no dia seguinte, tem a famosa ressaca, que faz com que você não consiga treinar, se dedicar, praticar atividades físicas no dia seguinte. Então, assim, é uma merda. E aí você pode pensar, não, mas tem um monte de gente que bebe, tem um corpo legal e não sei o quê. Tudo bem, se eu naquela situação, gordo do jeito que eu tava, com vários hábitos ruins, eu não conseguiria. E esse vídeo eu tô fazendo como se eu estivesse falando pra mim. Porque assim, uma coisa é você ter um corpo legal e de vez em quando beber. Outra coisa é você estar gordo
pra caralho, bebendo, comendo besteira, e você precisa mudar radicalmente os seus hábitos de vida, e aí você quer continuar a fazer, você quer fazer isso sem deixar de beber. Então o primeiro passo é esse, porra, se você quer de verdade emagrecer, você vai ter que abrir mão de algumas coisas, né? Então o álcool é o primeiro passo. Se você não consegue deixar de beber, quem dirá controlar sua fome, que é uma coisa que realmente, né, move ali o ser humano, que é de sobrevivência. Então, assim, para mim é o primeiro passo. Se você não fizer isso, não quiser parar de beber, é porque, de repente, você quer perder só uma gordurinha, só um pouquinho, você já treina, tal, beleza. Aí você que sabe. Mas se você está numa situação mais parecida com a que eu estava, realmente eu recomendo fortemente que você olhe de verdade para a tua vida e fale assim, porra, o que é mais importante para mim, ficar bêbado ou emagrecer? O segundo item que você precisa saber, que você precisa colocar na tua vida é a musculação, não tem jeito. Ah, mas a musculação, não sei o quê, ai que preguiça, quero fazer outra coisa. Se eu quiser correr, se eu quiser fazer dança, se eu quiser não sei o que lá, fazer zumba, enfim, seja o que for, tá? Mesmo que você faça alguma atividade aeróbica, você precisa fazer musculação. Por quê? Agora eu vou te falar uma vantagem de você fazer musculação em detrimento aos outros esportes, outras práticas esportivas, que a musculação ela tem um foco no direcionamento, um objetivo de ganho de massa muscular. E o que acontece? Quando você ganha massa muscular, além de ser algo que é muito importante para você, inclusive envelhecer bem, né? Conseguir ali quando for velho, o pessoal fala, né? Se limpar sozinho e tudo mais, se cuidar. Além disso, você passa a queimar mais calorias no seu dia a dia. Porque existe um indicador, né, um número ali, que é a taxa de metabolismo basal. Então a minha, por exemplo, hoje está em 2.000. O que isso significa? Que o meu corpo gasta 2.000 calorias mesmo se ele não fizer nada. Se eu ficar o dia inteiro deitado, ele gasta pelo menos 2.000 calorias, entendeu? Sem eu praticar nenhuma atividade. E o que acontece? Quando eu comecei a treinar 2 anos atrás, esse meu número, em vez de 2.000, era quase 1.700. Então, hoje eu ganhei umas 300 calorias que eu posso consumir mais todos os dias, simplesmente porque eu tenho mais músculo do que eu tinha no passado. Então eu recomendo fortemente que se você quer emagrecer ou se você, enfim, quer ter mais saúde, quer ter longevidade, que você faça musculação, mesmo que você faça outros esportes, mesmo que você já tenha outra coisa que você goste mais, faz a outra coisa que você gosta mais, mas faz pelo menos 3, 4 treininhos de musculação por semana para você poder crescer, ganhar músculo e com isso poder comer cada vez mais sem engordar ou até mesmo emagrecendo. E aí quando a gente fala, né, de ganho de massa muscular, é muito importante então a musculação, mas tem outra coisa que talvez seja até mais importante, que é a ingestão correta de proteína, que é o terceiro item aqui dos nossos 4 elementos. Basicamente a conta que eu faço eu penso no meu peso, né? Hoje eu peso mais ou menos 80 quilos, um pouquinho mais. Então eu faço ele vezes 2, que daria então 8 vezes 2, 16, 160. 160 gramas de proteína é mais ou menos o que eu tenho que ingerir por dia. Lembrando que a carne ela não é 100% proteína, tá? Tem gente que acha isso. Então, enfim, se você pensava dessa forma, sabe que você está enganado. Por exemplo, o peito de frango, a cada 100 gramas, tem cerca de 30 gramas de proteína. Então, você precisa ingerir muito mais do que 160 gramas de carne, caso você pese 80 quilos que nem eu. Então, essa é a segunda conta que você tem que fazer. Você tem que saber ali mais ou menos, né? Eu, por exemplo, me alimento entre 150 e 200 gramas de proteína por dia. E você precisa começar a pesar a sua proteína, pesar a sua carne. No começo, para mim, fez super sentido não pesar o arroz e feijão, sabe? Eu comecei pesando só minha carne para conseguir bater meta de proteína, que era meio que minha meta principal. Eu fiquei um bom tempo assim, sem focar em emagrecer. Eu só fiz alguns pequenos ajustes, tipo, por exemplo, sei lá, não comia mais churros, pastel, algumas coisas que são muito calóricas, né? A bebida que eu tinha cortado. Então, assim, basicamente, né, no meu processo, eu fiquei comendo comida. No começo, comendo comida praticamente à vontade, arroz, feijão e macarrão, assim, o tanto que a fome dissesse que eu tinha que comer. Só que eu fazia isso, eu pesava a carne, né? O que foi legal porque foi me dando o hábito de pesar a comida. Eu comecei depois aos poucos a pesar também os outros elementos do prato, mas essencialmente eu pesava a carne porque eu sabia que eu tinha que comer no mínimo ali umas 150 gramas de proteína por dia. E aí como é que você faz para saber, né, cada uma quanto cada peça, né, cada corte de carne tem de proteína? Eu uso o ChatGPT. Então, se você não tiver familiarizado, você pode escrever no Google ali quantas gramas, né, quanto de proteína tem 100 gramas de feijão, sabe? Você pode jogar isso que vai aparecer ali, mas você pode fazer essa mesma pergunta para o ChatGPT, que é o que eu fazia geralmente, porque daí eu já pedia para ele calcular as coisas para mim. Então esse é quase que um dos primeiros passos, sabe? Essas 3 coisas que eu falei até então são muito passos iniciais, né? Esse vídeo é feito bem para quem está iniciando. Então, parou de beber, descobriu o seu gasto de calorias do dia.
Aí você começa a equilibrar a proteína e aí então a gente chega no quarto elemento, então, que é o último aqui, né, do nosso vídeo, que é o déficit calórico, que é, na verdade, o emagrecer, né? O que é emagrecer? É fazer déficit calórico. Então eu sei que se eu estou com um déficit, por exemplo, né, como que eu calculo a minha? Eu estou hoje com a minha taxa de metabolismo basal é 2.000 calorias. Então eu foco em comer 2.000 calorias porque eu sei que eu gasto mais uma quantidade ali de 500 calorias a mais pela minha prática de atividade física diária. Então eu sei que eu estou fazendo um déficit calórico diário de 500 calorias. Não precisa ser mais do que isso. Isso é uma boa medida. Significa que se você fizer 500 calorias por dia de déficit calórico, em mais ou menos uns 15 dias, né, umas 2 semanas ou talvez um pouquinho mais, você perca 1 quilo. Então eu sei que para mim está dando certo dessa forma. Se eu vejo que eu fico ali uns 15 dias fazendo dieta, me peso de novo, perdi 1 quilo, quer dizer que eu estou acertando o meu déficit calórico. E assim a gente encerra esse vídeo fechando os 4 elementos. O primeiro, então, parar de beber. O segundo, conhecer sua taxa de metabolismo basal. O terceiro, calcular, né, e bater a sua meta ali de proteína, aprender a ingerir a quantidade certa de proteína. Todos esses 3 primeiros servem, na verdade, para você chegar no quarto elemento, que é o déficit calórico, que é, na verdade, o que resulta, né, na perca de peso. Se tiver um quinto que eu posso te recomendar, é para você me seguir e para você também, principalmente, na verdade, beber água, tá? Então, ingerir ali o primeiro hábito de todos para mim, antes de treinar, antes de comer direito, antes de conseguir parar de fumar, antes de conseguir parar de beber. O primeiro, de verdade, foi calcular a minha quantidade de água diária, de gestão de água diária. Então, eu tenho aqui uma garrafinha comigo, ela tem 2 litros, ela é térmica, então eu boto ela de noite gelada, de manhã ela está gelada ainda. Ela é minha companheira, ela vai comigo para todo lugar que eu vou. E ela eu sei que se eu tomar 2 delas cheias no dia, eu bato minha meta, que é mais ou menos uns 4 litros de água. Então, se você não tem jeito, se você não tem ali uma garrafinha, uma coisa que está sempre perto de você, você pode até pensar, né? Eu pensava que eu tomava água o suficiente, mas eu descobri que na verdade não, que eu tomava muito menos do que eu deveria. Então, se você tiver interesse aí, quiser entender um pouco mais sobre essa questão da ingestão de água, você pode procurar aqui no meu canal, vou fazer um vídeo sobre isso. E você pode também pesquisar no Google, no ChatGPT, enfim, existe um cálculo correto e você pode descobrir qual que é o seu. Valeu!